Todo mundo tem alguma coisa para agradecer. E realmente a gente tem. A gente só não tem nada a agradecer quando o nosso coração é mau. A Bíblia fala, né, a respeito do coração, mas na verdade quando o nosso coração é bom, a gente sempre tem algo para agradecer. Pelo menos agradecer pela vida, pela força que Deus nos dá, pela condição de lutar, de batalhar e de saber que se ainda estamos vivos, amanhã é mais uma chance que o Senhor nos dá para alcançar aquilo que não foi possível hoje. Então, desistir jamais. Amém? Amém. Amém. Abra sua Bíblia em João 4. Essa noite eu quero compartilhar a respeito de fardos. Como foi dito no teatro no começo, a gente carrega fardos. Nós carregamos fardos impostos, fardos autoimpostos, fardos colocados pela sociedade, fardos colocados por nós mesmos. E hoje eu quero falar 10 fardos que a gente carrega. Carregamos, e alguns a gente vai explicar, outros só citar. Alguns deles a gente vai se identificar e a gente vai ter a impressão, opa, essa pessoa sou eu. Alguns a gente só vai olhar e vai falar, não sei nem por que está falando sobre isso. Mas na verdade todos nós carregamos alguns desses fardos e eu acredito que eles têm uma só raiz. E a gente vai falar sobre isso essa noite. João capítulo 4, a partir do versículo 5. Chegou, pois, a cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó era seu filho José. Versículo 6. Havia ali na fonte de Jacó, estava ali a fonte de Jacó, o Senhor Jesus. E cansado da viagem, se assentava junto à fonte, e já era hora sexta. Versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água do poço, e ele disse, me dê de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com samaritanos. Replicou Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá de beber, tu também lhe pedirias, e ele te daria água viva. E ela respondeu, Senhor, tu não tem como tirar água da fonte, e ainda me diz que vai me dar água da vida, de onde o Senhor a tirará? Versículo 12. E ele se respondeu, porventura, ela respondeu, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que deu esse poço, o qual também nos deu de beber, e deu assim aos seus gados e seu filho? Afirmou Jesus, quem beber essa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nela uma fonte, vai jorrar fonte da vida eterna. E disse a mulher, Senhor, me dê essa água. No versículo 16, o Senhor disse, chama o seu marido e vem cá. Ao que ela respondeu, eu não tenho marido. E replicou Jesus, bem disseste, não tens marido, porque 5 maridos já tivesse, e agora o que tens não é seu. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam nesse monte, vocês, entretanto, dizem que é para adorar em Jerusalém. Onde é o local de adoração? E disse Jesus à mulher, disse-lhe Jesus, mulher, pode crer que a hora vem, que não é nem nesse monte e nem em Jerusalém aonde vão adorar. Vocês adoram o que não conhecem, nós, porém, adoramos aquele que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são aqueles que o Pai procura. Essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, algumas vezes eu costumo dizer que ela não tem muita lógica. Começa de um jeito e Jesus responde, a mulher fala uma coisa e o Senhor Jesus responde outra. Você fala assim, mas o que tem a ver? Fala de água e ele pergunta cadê seu marido, a mulher fala que não tem marido, o Senhor Jesus fala que tem 5. Que conversa é essa? Só para a gente trazer um contexto, imagina você em Fortaleza tendo que trabalhar fora, né, no sol, em pleno meio-dia, em pleno 1 da tarde.
Imagina que deve ser coisa séria. Das 11 até as 3 da tarde a gente evita o sol. Só vai para lá quando realmente for necessário. A Bíblia fala que essa mulher, em pleno sol, no pico do sol, estava tirando água do poço. E a Bíblia fala que nesse momento Jesus também está ali perto dela. A gente não vou falar sobre esse texto essa noite, mas esse texto mostra que essa mulher naquele local, naquela hora, está mostrando que ela tinha que estar fora do momento onde todo mundo estaria. O momento onde ela estaria só. Talvez por quem ela era, talvez porque já teve um monte de marido que ela tinha, não era dela. Enfim, condições na sociedade que ela carregava pesos, carregava fardos, que ela não podia estar no meio das pessoas o tempo todo, e ela tinha que buscar água, buscar sua fonte de sobrevivência numa hora que não era ali muito propícia. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você já se pegou tendo que fugir algumas vezes? Você já se pegou tendo que evitar algumas perguntas? Evitar ter que dar algumas respostas e ter que explicar algumas coisas que talvez as pessoas não entenderiam? Você já se pegou tendo que evitar momentos onde certas pessoas estariam, eu sei quem vai estar ali, então eu vou mais tarde, para não ter que encontrar e não ter que falar algumas coisas que eu não quero? Você já se pegou fugindo de algumas situações? Todos nós já, uma hora ou outra. São fardos que a gente carrega. Por quê? Porque nós temos de alguma forma que dar algumas explicações que a gente não quer. Talvez pior, nós achamos que temos que dar explicações. E esse achar que temos que dar explicações quando a gente não quer, são mais fardos que a gente carrega. Algumas vezes, a raiz dos fardos que a gente carrega é uma só. E ela chama orgulho. Algumas vezes nós preenchemos as 24 horas do nosso dia com 25 horas de atividade, para não ter que parar para pensar, para não ter que dar tempo para encontrar ninguém, para explicar coisas que a gente não quer ter que explicar. Nós nos sobrecarregamos, nós fazemos tudo, corremos atrás de tudo, nos enchemos constantemente para fugir de algumas coisas. Só que todos nós nos pegamos certo momento da nossa vida carregando fardos que nos cansam. E a gente às vezes não consegue nem parar para pensar que muitos deles fomos nós mesmos que criamos, colocamos nas nossas costas e a gente está levando. Mas o Senhor Jesus começou o culto dessa noite pedindo: vem a mim, eu vou te aliviar. Porque algumas coisas que você está carregando, como essa mulher, eu sou a única solução para aliviar. Dentro dos fardos, vamos citar alguns deles. E dos 10 que eu separei, o primeiro, que talvez é um dos mais pesados, que todo mundo acaba carregando hora ou outra: o fardo do eu preciso agradar. A gente sempre acha que a gente precisa agradar. A gente vive sobrecarregado. Por quê? Porque a gente fala sim para um monte de gente. Nós falamos sim para um monte de gente, falamos sim para um monte de coisas. Por quê? Porque nós queremos a aprovação das pessoas. E pensar que essas pessoas vão nos desaprovar faz mal para a gente. Parte um princípio no nosso coração: a gente quer ser pessoa agradável. Queremos ser agradáveis, queremos agradar as pessoas. Ser bom, ser servo, é marca do cristão. Deus fala. Agora, viver para agradar as pessoas é algo completamente diferente. A gente vai falando sim para agradar e carregamos fardos que a gente não aguenta. A maioria dos fardos que nós carregamos, a maioria dos pesos que nós temos nas nossas costas, vem pelo fato de não querermos desagradar as pessoas. E acabamos desagradando a nós mesmos e principalmente a Deus.
que vê todas as coisas. A nossa ocupação exaustiva, talvez está até colocando ali, mas ela vem em tentar realizar a expectativa de outras pessoas. É muito difícil ter que viver para alguém. É muito difícil ter que viver constantemente querendo agradar uma terceira pessoa. E a Bíblia diz: quem teme a homens arma ciladas. Todas as vezes que nós vivemos para agradar um, para agradar o outro, para não deixar o outro mal. Mas por quê? Porque eu quero ser bonzinho. Alguém andou pregando por aí que ser crente era ser bonzinho, que ser crente era agradar a todo mundo. Quem pregou isso não deve ter lido Atos, não deve ter lido Gálatas, não pode ter lido as cartas de Paulo. Um homem crente como o outro não teve, mas que viveu para agradar a Deus, o que implicou em muitas vezes se tornar desagradável às pessoas que estavam ao redor dele. Mas o importante era viver com uma consciência tranquila diante de Deus. Cada vez que tentamos viver agradando aos outros, desagradamos a nós mesmos. Cada vez que vivemos tentando agradar e suprir a necessidade de todo mundo, deixamos de lado a vida que Deus preparou para cada um de nós. Por isso, vivemos uma vida pesada, vivemos uma vida cansada, vivemos uma vida sem ânimo, porque a gente sempre está querendo ser aquilo que não somos, para poder deixar alguém mais feliz. Precisamos saber quem nós somos, saber quem somos em Deus, entender o propósito de Deus para a vida de cada um de nós, e saber, se temermos aos homens, armamos ciladas. Temos que temer a Deus e buscar suprir a expectativa de Deus, entre aspas, como se isso existisse, mas para viver a vida de Deus, que ela é descrita na palavra. Muitas pessoas dizem que quem vive, querendo agradar a todo mundo tem baixa autoestima, mas na verdade isso é uma fonte de orgulho. Por quê? Porque a pessoa tem orgulho demais para poder ter condição de ser repreendida ou de não ser agradável em todos os lugares. O orgulho tem várias facetas. O orgulho se mascara de várias formas, e ele é o que nos afasta da presença de Deus. Alivia o fardo, entregando a Deus a sua vida, entregando a Deus a direção da sua vida e deixando que você tenha uma vida agradável a Ele, para o fardo poder aliviar. Número 2, posição. Um dos fardos que a gente carrega: faço isso porque alguém na minha posição tem que fazer. Como assim? Você sabe, eu sou assim por quê? Porque na verdade eu sou mãe, e é por isso que eu tenho que ser assim. Eu sou assim porque eu sou o chefe, eu tenho que ser assim. Eu sou assim porque eu sou empregado, eu tenho que ser assim. Algumas vezes nós pensamos: alguém na minha posição tem que ser assim, alguém na minha posição tem que fazer isso. E a gente começa a carregar fatos por causa de posição. E no final, quando nós juntarmos todos os 10 fardos, a gente vai entender uma coisa, que você vai guardar para perguntar ou para me lembrar no final se eu esquecer. Mas todos os fardos que nós carregamos, ele tem algo em comum. E o fardo 2 é o fardo da posição, aquele que a gente carrega pensando que alguém na minha posição tem que fazer isso. Será que tem mesmo? Número 3, para completar, performance. Como assim performance? Como disse, só para completar o fardo número 2 da posição, amados, nós temos a tendência de nos avaliar além da conta. Estava lendo, e alguns estudos dizem que a maioria dos estudantes se consideram estudantes acima da média. A maioria dos líderes se consideram líderes acima da média. Do mesmo jeito que a maioria dos funcionários e patrões se consideram acima da média. Porque nós nos consideramos acima da média, nós achamos que a nossa presença é essencial. E se não tiver a gente, falta.
Se a gente não tiver, alguma coisa não funciona. Se nós não participarmos, se nós não fizermos, se a nossa mão não estiver ali, alguma coisa não funciona. É um outro fardo que a gente carrega. O fardo de achar que somos insubstituíveis. A verdade é, nós somos insubstituíveis até o dia que a gente falar não. A partir daquele dia, outra pessoa vai tomar o nosso lugar. Entenda algo. Você e eu somos únicos. Os nossos dons são únicos, nosso talento é único, somos pessoas amadas e queridas. Porém, não somos insubstituíveis. Por nós acharmos que somos as melhores pessoas do mundo e é a gente que tem que fazer, nós carregamos fardos demais. Entenda, se a gente sair, fica outro em nosso lugar. Pessoas que vão fazer tão bem, ou às vezes melhor que a gente. Então, alivia o fardo. A Bíblia fala que o homem não se considere além da conta. Cada um se avalia à medida da fé que Deus deu. Olhe para a sua vida. Mas entenda, o fardo da performance, de achar que somos os melhores e insubstituíveis, ele é alto demais. E é mais um que a gente carrega nas nossas costas. Eu acho que essa noite dá pra gente sair daqui entendendo que muitas dessas coisas tem que ficar aos pés da cruz e deixar que Jesus mostre a vida que Ele tem para cada um de nós. Fardo número 5. Opa, perdão. 4. Posses. Quais são o fardo das posses? A gente trabalha muito para ganhar dinheiro. Ganhamos dinheiro e gastamos. E depois começa de novo. A Bíblia fala, né? Nós estudamos esses dias. Tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. A Bíblia não fala que desejar ser mais ou desejar melhor é pecado. Na verdade, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, não o dinheiro em si. O problema das posses qual é? O problema é quando nós começamos a ganhar dinheiro e começamos a nos orgulhar daquilo que possuímos. E o orgulho começa a crescer e a gente começa a achar que a gente pode e a gente começa a pensar, se eu não fizer, não tem quem faz por mim. E nós começamos então a deixar Deus para adquirir posses. E quando eu falo de adquirir posses, não é ficar milionário. Tem gente que se perde com 100 reais a mais por mês do salário, gente. Não é uma questão de, alguém está se perdendo porque está ganhando 1 milhão. Não. 50 reais a mais no final do mês a pessoa se perde. Porque não é uma questão de moeda, é uma questão de valores. O valor que se coloca naquilo. Por isso provém o orgulho. Se troca por quê? Esaú trocou toda a bênção que ele podia ter por causa da fome. Eu estou com fome, um prato de baião. Herança, filho, eu quero meu baião, depois eu vejo. Se eu tiver de barriga cheia, eu trabalho e conquisto. A questão é o querer. O querer, você está falando, meu filho, você está se trocando pelo quê? Está ficando milionário, sei lá. Não, é porque 20 reais por mês a mais, você sabe como é. A sua vida está valendo tudo isso? Nossa! E vai fazer o quê com esses 50 reais por mês? Comprar uma casa? Não, mas você sabe, o amor ao mundo, o amor a futilidades, a coisas que se perdem nessa terra, é mais um fardo. Trabalhamos para ganhar, ganhamos para gastar e nos orgulhamos no final do dia de nada. Se entra uma crise, se o governo prende os 50 reais que a gente tem lá no banco, você já pensou? Trabalhou tanto para guardar 50 reais e os 50 reais o governo levou. E aí? O que adianta? O que adianta estar carregando um fardo, nos sacrificando por algo que no final não vale? O dia que as nossas posses se tornam o nosso alvo, elas passam a ser um fardo. E o dia que nós achamos que se eu não fizer, não tem quem faz por mim, perdemos o princípio que Deus é o Criador. Ele deu vida, sustenta a nossa vida.
E como eu sempre digo, provavelmente em todo culto, até o mais orgulhoso tinha que entender que a vida que ele se orgulha não está na mão dele. Se Deus falar fim, o orgulhoso vai para o mesmo lugar que o humilde. Por isso, é muito importante nós entendermos que tudo está na mão de Deus. E é Ele o alvo. Ele é que tem que ser agradado. Caso contrário, é um fardo a mais que a gente carrega. Mais um. O fardo de provar a nossa capacidade. Fardo número 5. Como assim? Infelizmente, a maioria de nós tenta provar aquilo que a gente é para pessoas que não gostam da gente. Em geral, a gente se esforça para provar, sei lá, para o ex-namorado que a gente pode, para provar para o ex-patrão que a gente pode, para provar para aquela pessoa que a gente conseguiu, para provar para um ex-professor lá de quando a gente tinha 6 anos lá no primeiro ano, no ABC, eu vou provar para ele que eu consigo. Carrega fardos para tentar provar para alguém aquilo que no fundo nem a gente acaba acreditando. Para quê? Por que é que a gente tem que provar que a gente pode? Por que é que a gente tem que provar que a gente é bom? Por que é que a gente tem que provar que a gente consegue? Por que é que a gente tem que ficar sempre tentando provar a nossa capacidade? Você tem medo de ser um fracasso? Você tem medo de alguém olhar e falar para você: não te falei que você escolheu errado? Será que não tem orgulho de assumir? É verdade, você tinha razão, eu errei mesmo. Mas a gente não quer isso. Nós não queremos assumir que algumas vezes estivemos sim errados. Por isso, carregamos fardos em vidas infelizes pelo orgulho de não querer dizer: o outro tinha razão, eu estava errado. Isso não é uma situação de um dia. Isso passa anos. Pessoas vivem e morrem com orgulho só para provar que o ex-namorado, ex-marido, ex-patrão, a professora do primeiro ano estava errada. Às vezes ela estava certa. A gente precisava se esforçar mais. Às vezes ela estava certa. A gente precisava deixar alguns amigos. Às vezes eles estavam certos. E a gente passa a vida tentando provar que eles estavam errados. Apenas por causa de orgulho ferido. Orgulho é um fardo muito pesado que a gente carrega ao longo das nossas vidas. Nós precisamos aliviar e entender: essa não é a vida que Deus quer para cada um de nós. Fardo número 6. Pena. Como assim pena? Vamos encarar algo? As pessoas ficam com pena da gente quando a gente é sobrecarregado. É ou não é? A pessoa olha e fala: rapaz, eu não sei como você consegue carregar tanto. Eu não sei como você aguenta essa vida. Eu não sei como você aguenta. E a gente começa a sentir, sabe, o prazer da pena. É verdade, eu não sei como eu consigo. Eu não sei como eu sobrevivi a isso. Eu não sei. E a gente começa a gostar daquilo. E aquela sensação de autocomiseração começa a alimentar a gente. E levantar a cabeça, colocar a vida em ordem, tirar algumas coisas da nossa vida, vai fazer com que a gente deixe de ser o super-herói para as outras pessoas. E a gente não quer. Gostamos da sensação de parecer que somos, pelo menos, um pouquinho importante. Por isso, algumas vezes, a gente vive uma vida fora da realidade, trabalhando muito e ganhando pouco. Mas a gente gosta de ouvir: nossa, como você trabalha, nossa, como você é esforçado. Você sabe que não ganha nada, mas se alimenta pelo prazer de alguém falar: você é esforçado, né? Você quer saber uma coisa que dói a maioria das pessoas? Alguém pensar que você não faz nada. Arranca o couro. Não faço. Quero ver que eu não faço. A gente falava isso hoje. Quero ver se eu não faço. Vem aqui pra você ver. Como assim eu não faço? Faço muito. Alguns dos nossos esforços não dão retorno nenhum. Não dão retorno financeiro. Não dão prazer. Mas a gente precisa manter. Afinal, se alguém olhar pra gente
A gente tem que falar que a gente faz alguma coisa. Por quê? Por causa da sensação de pena que a gente atrai das outras pessoas. Eu sou alguém, eu sofro, eu batalho, eu sou uma pessoa que se esforça pelo que quer, eu não sou um qualquer, eu não sou vagabundo, eu tento, mas é que o mundo não me dá a oportunidade. Autocomiseração que fica mastigando dentro da gente, corroendo o nosso ser, e a gente vai carregando aquilo. Afinal, o que nos alivia é deitar e saber que alguém falou: eu não sei como você aguenta, parabéns, você é um vencedor, olha só. E a gente dorme e acorda no outro dia fazendo um monte de coisa de novo, que não vai dar em nada de novo, mas a gente vai lembrar que um dia alguém sentiu pena da gente pelo nosso esforço, e a gente vai sendo alimentado por essas coisas. Você percebeu que no teatro o Senhor Jesus ia pegar o fardo e as pessoas falavam: não, não quero. Algumas vezes, amados, esses fardos são a nossa identidade. É tudo que a gente tem. Se ninguém vai sentir pena do meu esforço, eu vou ser o quê? Se eu não fizer, você o quê? Algumas vezes, tudo que nós temos é a força de provar que a gente pode alguma coisa. Algumas vezes, o dínamo que movimenta a nossa vida é a vontade de provar para alguém que a gente venceu. E a gente não quer parar. É tudo que a gente tem. A gente não quer mudar. A gente não sabe como viver sem isso. Se tirar minhas preocupações, eu vou fazer o quê? Se tirar meu ânimo de provar para aquela pessoa infeliz que eu pude, eu vou ser o quê? Algumas vezes os fardos são aquilo que nos caracteriza, e a gente não sabe mais viver sem isso. Algumas vezes nós nos acostumamos tanto com o sofrimento, que se Jesus falar: eu vou tirar, a gente fala: não. O que eu vou fazer sem Ele? Eu vou pedir o quê? Eu vou orar o quê? Eu vou me esforçar para quê? A gente tem medo. Grande parte do estilo de vida que nós levamos, que a gente acha que quer se livrar dele, ele é tudo que a gente tem. E a gente não sabe como viver sem Ele. Por isso, quando Jesus chegou e foi oferecer água para aquela mulher, Ele conversou de um assunto completamente diferente. Ele queria trabalhar a identidade daquela mulher, para que ela pudesse entender que a vida dela estava além da água, que ela pegava num horário que ninguém estava, apenas para fugir de perguntas inconvenientes. O Senhor Jesus respondeu o que ela não perguntou, para tratar de coisas que ela nem sabia que existia, mas que definia a vida dela. Algumas vezes é isso que o Senhor faz com a gente. Nós falamos A e Ele responde B. E você fala: isso não tem nada a ver, eu não estou falando sobre isso, Senhor. E o Senhor está falando: se eu não falar sobre isso com você, nada mais faz sentido. Mais do que responder as nossas orações, o Senhor veio para nos dar uma identidade real e genuína. Não aquela definida pelo mundo, não aquela definida pelo quanto temos, pelo que parecemos ou por aquilo que conquistamos. Uma identidade genuína e verdadeira, formada na cruz. Vamos lá mais um pouquinho? O outro fardo que a gente tem carregado, e essa nova geração tem carregado, é um fardo chamado internet. Eu sempre falo sobre isso aqui em casa. Se todo mundo for honesto, grande parte desse mundo que chama mídia social, que aconteceu nos últimos 10 anos, a evolução da mídia social, que é chamada, de Web.2. O que é a Web.2? É aquela que onde começou, se eu não me engano, há 10 ou 15 anos atrás, é quando a internet passou a fazer parte da vida das pessoas. Então as pessoas vão e colocam aquilo que ela quer e elas têm uma resposta a respeito daquilo. Grande parte de toda essa revolução é orgulho. Por quê? Nós trabalhamos a nossa vida ali. Nós pensamos que somos importantes. Temos milhares, às vezes dezenas, centenas, milhares de seguidores. Grande parte daqueles que a gente não conhece, e a grande maioria nunca vamos conhecer.
Mas a gente tem que falar alguma coisa para eles, que não estão nem aí para a nossa vida. E nós pensamos, se eu não puser lá, o que vão pensar? Se eu não postar nada, o que vão pensar? Se eu não fizer nada, o que vão pensar? Se eu não aparecer no Facebook, no Twitter, ou em algum lugar, se eu não aparecer, o que vai ser? Quem eu sou? Algumas vezes o dia é sobrecarregado, trabalha, à noite chega em casa e vai para onde? O computador. Por quê? Eu preciso postar alguma coisa. Eu preciso ver alguma coisa. O mundo precisa ficar sabendo o que eu comi hoje. Ninguém quer saber. Ninguém quer. Eu não sei se só você, mas quantas vezes você já curtiu foto que você não faz ideia do que estava na foto? Você viu a pessoa, viu, tá curtindo, passou. Quantas? Nunca fez isso? Que bom. Muita gente faz a mesma coisa. Curte o que não sabe que está curtindo. Porque no fundo, ninguém quer saber. Mas na verdade alguém curte porque sabe que depois vai receber o curtido também. Nós nos preocupamos em suprir algo que não supre ninguém além da gente. E o tempo que a gente gasta com pessoas que não fazem ideia de quem nós somos é roubado das poucas pessoas que realmente importam, que são aquelas que estão com a gente todo dia. O tempo que a gente gasta em rede social rouba o tempo daquelas pessoas que verdadeiramente faz sentido para a nossa vida. Aqueles que estão dentro da nossa casa e que de verdade importam. Só que algumas vezes é só uma fuga. A gente não quer encarar aquelas pessoas. Não sabemos mais o que conversar com eles dentro da nossa própria casa. Então é melhor fugir. Porque lá na internet ninguém pergunta pra gente como a gente está. A gente apenas apresenta aquilo que a gente quer, a gente apenas recebe aquilo que a gente quer, e quando a gente não quer mais, desliga, bloqueia, muda de rede social e continua. É a fonte eterna do orgulho. Por isso cresce tanto. A gente sacrifica as pessoas que realmente importam por aquelas que não estão nem aí para a nossa vida. É importante nós começarmos a encarar a vida real e saber que ela está fora da internet. Se a internet tem sido uma fuga, está na hora de aprender a conversar com as pessoas que estão dentro da nossa casa e encarar, porque isso é vida real. E a vida real implica em dizer que alguns momentos vão ser fáceis e outros difíceis. As pessoas de verdade tem dia que estão bem e tem dia que estão mal. Só que você também é assim, somos gente. Tem dia que você quer conversar um monte, tem dia que você quer ficar um monte sem conversar. Eu só quero ficar quieto, tá? Eu só não quero falar nada. Vida real. Gente de verdade. Gente de verdade com problema de verdade. E com humor de verdade. Humor bom certos dias e certos dias humor bom pra ninguém. É assim que funciona. Mas é essa vida que a gente vive. E é essa que a gente não pode excluir da nossa vida. Caso contrário, a gente vive uma vida de mentira, como tanta gente vê por aí. Só que essa não é a vida que Deus quer. Aliviar o fardo da internet é muito bom para nos ajudar. Fardo 8, e só falta 3. Poder. Preciso me manter ocupado porque eu tenho que estar no controle. Às vezes você fala, não é isso não. Mas deixa eu te perguntar, você só responde para você, tá bom? Quanto é importante para você saber o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor? Outra perguntinha. Você se irrita quando você não sabe o que alguém ao seu redor está fazendo? Algumas vezes nós queremos estar o tempo todo na vida de todo mundo. Por quê? Por causa do poder e do controle. Se você sabe o que está acontecendo, na verdade, de alguma forma, você tem a impressão que tem o controle. E aí não descansa. Fulano está fazendo, o outro está fazendo, o outro está fazendo. Aí a hora que acabou as pessoas dentro de casa, começa a estender. O que o vizinho está fazendo? O que a pessoa lá da esquina está fazendo? Aí no contente pega o telefone. Oi, fulano, quanto tempo? Como é que você está? Porque na verdade é o desejo de saber o que está todo mundo fazendo, para poder de alguma forma ter controle sobre a vida das pessoas.
e a gente acaba não controlando a nossa própria vida. É a necessidade de ter controle e o poder sobre a vida de todos. Mas não funciona desse jeito. Nem em casa, que a gente tem a pequenininha de 4 anos, nem ela, às vezes dá para ter controle sobre o que ela está fazendo. De vez em quando ela some, acho que foi hoje, a gente estava trabalhando ali, de repente a Jéssica, Manu, cadê a Manu? A Manu, oi, estava lá sozinha no computador brincando, fazia tempo que a Jé procurando. Por quê? Porque, sei lá, ela se cansou, foi pro computador e achou que ela tinha que estar lá. E a Jé só gritando para saber onde é que ela estava, com 4 anos. Porque não dá para controlar, acho que era muita coisa para fazer, ela falou o quê? Foi escapar, foi lá pro cantinho dela e ficou lá bem sozinha, não dá para controlar o tempo todo. Mas é aquela sensação, se eu não souber o que o outro está fazendo, será que está fazendo alguma coisa que eu não sei? E aí, o que vai acontecer? Eu vou perder? A gente parece que não gosta de ser pego de surpresa. Amados, se nós controlarmos a nós mesmos, se conseguirmos controlar a nossa boquinha, de acordo com o nosso amigo Tiago, já está de bom tamanho. Controle a sua vida. Tenha exatamente noção do que você pensa, de onde você vai e do que você tem feito. E a vida das outras pessoas, por mais que estejam junto conosco, não dá para dominar tudo e todo mundo. Está na hora de soltar e de entender. Não vai dar para controlar sempre. Mostre, guie, agora libera. Porque cada vez que você tentar segurar, fazer com que as pessoas façam aquilo que você quer, fazer com que as pessoas sejam a forma que você quer, você se mata e mata quem está do lado. Cada um tem a sua própria vida. Você mostra o caminho, mas no final cada um decide o que fazer. Libere as pessoas, libere a sua vida e viva da melhor maneira possível, porque é só assim que dá para viver. O resto é fardo que a gente acaba carregando. Fardo 9. Perfeccionismo. Eu tenho que fazer porque só eu sei como é bom. E eu faço e faço de novo. E faço de novo, porque eu não posso parar enquanto não estiver perfeito. Vai morrer tentando. Perfeito só um. E Deus, não há perfeição. Não há como ter simetria nem no rosto. Você quer que a sua vida seja perfeita o tempo todo? Por isso que fica doido. Por isso que fica. Porque fica tentando equilibrar coisas que nunca vão ter. Não dá para ter. Não tem condição. Seja o melhor que você pode. Agora o restante, alivia. Alivia para você e alivia para a pessoa que está do seu lado também, que vai ajudar bastante. Amém? Amém. E o último fardo, que não é o mais importante, mas é o último. Necessidade de reconhecimento. Essa é a forma mais óbvia de orgulho. Viver para louvores e elogios. Semelhante a agradar aos outros, exceto que é menos por medo e mais por glória. Necessidade de elogio. Você quer a pior coisa? Geralmente mulher. O marido chega em casa, ela arrumou a casa o dia todo. E o marido não vê. Porque em geral a gente só vê o que está desarrumado. Se está arrumado, não vê. Aí passa um tempo, passa outro, não me reconhece. Eu faço tudo, eu cozinho, eu lavo, eu passo, não tem reconhecimento. É por isso que muitas mulheres deixam o serviço de casa e acham, né, que se trabalhar fora, pelo menos vão ter um reconhecimento. Vamos lá. A Bíblia fala em Colossenses, tudo o que fizer, faça de coração, como para o Senhor e não para homens. Quando nós vivemos tendo a necessidade do reconhecimento, você já se destrói e destrói quem está perto. Faça o serviço de casa porque tem que fazer. Porque é o melhor e porque você fez como para o Senhor e não para homens. Aí o marido chega, ingrata, não sabe que eu trabalhei o dia todo para pôr comida. Mas como assim? Eu fiquei em casa trabalhando e eu saí para trabalhar. Aí os dois brigam. Por quê? Porque ele quer que ela reconheça que ele põe comida em casa. E ela quer que reconheça que ela lavou o prato para ele pôr comida. Todo mundo brigando por reconhecimento. Tudo que fizer, faça de coração. Faça para Deus. Tenha prazer no que você faz. Se ninguém viu, glorifica a Deus. Eu vi, está ótimo. Agora sabe, se tiver bagunçado, alguém vai ver. E vai reclamar. Então se não tem ninguém falando nada, tá tudo bem. Seja feliz. Tenha prazer.
fazer. Se é você que sai de casa e traz a comida e trabalha fora para comprar comida e pagar as contas e ninguém falou nada, glória a Deus, se começar a beber aí vai falar. Então mantenha do jeito que está ótimo e excelente. Faça o melhor, porque você sabe o que tem que fazer, por dever da sua consciência e não por busca de elogio. Algumas vezes no trabalho a gente assume uma coisa, outra, daqui a pouco está sobrecarregado, trabalha mais horas do que pode. Em casa, marido não vê mais, mulher vê mais, mãe, tio, tia, filho, ninguém mais vê. Porque a pessoa se sacrifica trabalhando ao extremo para poder falar, um dia nesse trabalho alguém vai me reconhecer. Agora eu entro junto e saio, fecho junto com a porta, alguém vai me reconhecer. Perde a vida, perde a família, perde a igreja, perde a vida com Deus para ver se alguém reconhece. Daqui a pouco chega alguém melhor que você, seus serviços não são mais necessários. Sai você e entra o outro e perdeu por quê? Só para tentar ser reconhecido? Só para ser reconhecido no trabalho como alguém que faz? Será que vale a pena? Será que não é mais um fardo que a gente está carregando? Será que essa necessidade de reconhecimento, um dia eles vão ver o que é que eu fiz por eles? E se não vê? Se não vê, eu morro. Mas está na hora da gente morrer mesmo. De morrer para tudo isso. E de deixar que Deus mostre a vida que Ele tem. Ele tem uma vida diferenciada para nós. A gente tem carregado fardos e fardos. Temos carregado tudo isso ao longo das nossas vidas. E claro, eu separei 10 e passei 10 correndo. Tinha muito mais. Tem muito mais. Mas em geral, o final da conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana não era água. Não era marido que tem, que não tem. Não era o horário que ela estava pegando a água. O final da conversa é: tudo isso vai se resumir. O Pai tem procurado adoradores. A vinda do Filho de Deus não foi para suprir a necessidade de água da mulher. Não foi para acabar com aquele casamento e dar um casamento fixo para ela. Não foi para ajudar ela a arrumar um horário melhor para conseguir água. O Filho do Homem veio para mostrar ao mundo que o foco de Deus é que as pessoas que aqui estão adorem a Deus. Como eu disse no começo, que a gente ia descobrir no final, o foco de todos esses fardos começa e termina numa só pessoa: eu. Cada fardo que a gente carrega, ele começa e termina na gente, nas nossas necessidades, nas nossas vontades. Em cada um de nós tem que provar que estamos certos. Em cada vez temos que provar que estávamos errados. Provar que o outro estava errado. Provar que a gente podia. Provar que eu não preciso de você. No final, eu. No final, orgulho. No final, é muito de mim e pouco de Deus. Por isso que a conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana começa nela. Era algo que ia chamar a atenção. Se o Senhor Jesus chegasse falando: olha, adore a Deus. Quem não pode adorar a Deus? Toma um sol, precisa de água. O Senhor Jesus começa para chamar a atenção dela, falando em algo que era importante para ela. E no final, depois da ministração, ele mostra que tudo aquilo não tinha importância. O alvo é adorar a Deus em espírito e verdade. Os fardos que nós carregamos é porque a nossa vida está centrada naquilo que Deus não criou para ser o centro. Fomos criados para algo maior do que ter sonhos realizados. Fomos criados para a glória de Deus. Por isso tanto fardo que as pessoas carregam ao longo da vida. Por isso a maioria das pessoas que vão para Deus vão porque elas querem algo. E elas saem das igrejas com um fardo a mais. Porque agora, além de trabalhar, cuidar da família, cuidar dos seus sonhos, ainda tem que ir para a igreja. Não é isso que Deus quer. O Senhor Jesus disse, vamos lá para nós terminarmos em Mateus. Mateus 11, a partir do versículo 28.
O Senhor Jesus diz: vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cada um dos fardos que nós apresentamos esta noite, eles podem se tornar um vício ou uma virtude, com uma pequena variação. Não dá para a gente, ou para eu, julgar todas as coisas. Eu sei que muitas vezes nós conseguimos nos identificar, cada vez que ouvimos um desses fardos, conseguimos identificar pontos de orgulho, mas o fundo, Deus é quem pode julgar todas as coisas. Não dá para a gente saber, tudo que eu faço tem orgulho. Não dá para a gente saber. Na verdade, Deus dá para cada um discernimento, a palavra e os bons amigos, para poder chegar e chamar atenção uma hora ou outra. Mas talvez uma dica que pode ajudar e uma pergunta para se fazer, para você saber a raiz de todas as coisas. Se pergunte: o que eu estou fazendo é bom ou eu quero que pareça bem? Só faça essa pergunta a cada ação. Isso é bom de verdade ou eu estou apenas querendo que pareça bem? Quando nós conseguimos, ao longo da nossa vida, respondendo essa pergunta dia a dia, ação por ação, momento por momento, talvez a gente alivie um pouco os fardos. E aí a gente vai para Cristo, que disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viver com Deus é viver aliviado. A Bíblia diz que Ele livrou cada um de nós dos nossos pecados. Se está pesado, se está difícil, está na hora de ir para a cruz. Se você tem muito alvo, muito propósito, muitos desejos a serem realizados, são tantas coisas que você não sabe nem por onde começar, começa por Cristo. E aí, depois que a mulher conheceu e viu que Ele era o Cristo, o que eu faço? Adora onde? Agora você entendeu que vocês vão adorar no coração, em espírito e em verdade. Vida verdadeira só existe em Cristo. O resto é um esforço vão e terreno. A Bíblia fala: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta sermos o melhor no trabalho, sermos o melhor para as pessoas, sermos tudo para todo mundo e no final não sermos reconhecidos por Deus? A Bíblia cita uma grande construção em Gênesis. A Bíblia fala e mostra, no pouco que a Bíblia relata a respeito daquela construção, perfeita logística, perfeita cooperação, perfeita obra de engenharia, que foi destruída com uma palavra de Deus. Porque não adianta ser perfeito para o mundo e desagradar o coração de Deus. Nós conhecemos como Babel. Os homens se reuniram e falaram: vamos construir uma torre, e ela vai chegar ao céu, para mostrar a grandeza deles. E eles falavam uma só língua, eles tinham uma obra de engenharia muito boa, e eles começaram a trabalhar naquilo. E Deus olhou e falou: eu vou confundir a língua, para que eles possam entender que toda grande conquista no mundo nunca vai ser grande o suficiente se Deus não for o centro. Não importa se somos os melhores para o mundo, se não chamarmos a atenção de Deus, Ele vai colocar a mão e vai confundir tudo. Algumas pessoas começam trabalhando e de repente falam: eu não sei, não dá mais nada certo. Outras se dedicam no casamento e falam: eu não sei, o que está acontecendo? Outras se dedicam em algumas coisas e de repente falam: eu não sei o que aconteceu, tudo caiu. Sabe por que caiu? Porque toda a sua construção foi focada na terra. E Deus olhou e falou: o foco não é esse. Eu sou o foco. O emprego é bom. Família é projeto de Deus. Melhor temos que ser nessa terra, porque a Bíblia fala que nós somos o sal da terra.
Agora, quando o nosso alvo é terreno, a confusão vem e a destruição vem, para que a gente possa entender que nada nessa terra compensa se Deus não for o centro. Você quer uma família abençoada, um trabalho abençoado, uma vida abençoada? Então, Deus tem que ser o centro. Senão, a hora que estiver lá em cima, a confusão vem e tudo perde de novo. E de novo você vai se levantar e de novo vai cair, até que entenda que Deus tem que ser o centro da nossa vida. E a Bíblia fala que não há limite para o homem que Deus abençoa. Você pode ser colocado nos altos lugares dessa terra, mas deixa Deus colocar lá. Noite de ação de graças. Para agradecer, nós precisamos primeiro entender o que temos carregado. Ninguém entende o que é ser livre de um fardo até saber o peso que está carregando. Começamos essa noite falando dos fardos, para que pudéssemos terminar entendendo. Jesus veio para aliviar. Está pesada a vida, as metas estão pesadas, o trabalho está muito e o receber está pouco. Tem feito muito e o reconhecimento tem sido pouco. Está na hora de colocar Jesus para ser o centro. Senão é Babel, é confusão, é muito esforço e pouco resultado. Se você não sabe quem você é ou quem você seria sem esse monte de meta, de projeto e de trabalho, deixa Jesus te mostrar para o que você foi criado. Você foi criado para muito mais. Por isso ele veio para aliviar todas as metas, alvos e projetos. Apresenta diante de Cristo essa noite e confesse a Ele. Diga: Senhor, eu sei que sem isso eu não sei quem eu sou, mas Deus, se o Senhor me criou para algo maior, me mostre essa noite. Fale com o Senhor. Apresente alguns fardos para Ele, alguns que não foram citados, mas só você sabe o quanto dói. E tomai sobre você o jugo de Jesus, que é suave e leve. Senhor, no nome de Jesus, vivemos numa geração de tecnologia, de ciência avançada, mas uma geração que não se conhece, de crises de identidade, de crises emocionais, de pessoas que conseguem construir máquinas, mas que vivem isoladas porque não conseguem se relacionar, de pessoas que conseguem estudar, ser grandes profissionais, alcançam grandes posições, mas não têm amigos, não conseguem constituir família, porque não sabem se relacionar, porque vivem fechadas, cada vez mais egoístas, confusas, perdidas. Temos aprendido a mexer com máquinas, Deus. Temos aprendido a nos desenvolver e nos esforçar ao máximo. Mas a gente não se conhece, porque ninguém para se ouvir, para te ouvir. Senhor, quantos fardos, porque sabemos aonde temos que chegar. Temos na nossa mente projetos de casamento perfeito, de família perfeita, de amigo perfeito, mas não sabemos como ser, porque eles deram as metas, mas não nos ensinaram. Entendemos, Senhor, que só o Senhor quem pode fazer isso, porque o Senhor nos criou. Em nome de Jesus, só continuando a oração feita essa manhã, revela essa noite, Senhor, a verdade
verdadeira identidade de cada um de nós, porque ela foi criada no céu pelo Senhor. Quebra, Senhor, todo conceito, todo desejo de provar que podemos, provar que somos, para que possamos viver a vida genuína, que é viver para a glória de Deus. E que na sua glória possamos ser bons profissionais, possamos ter família, amigos, mas tudo com o Senhor sendo centro. Perdoa, Senhor, porque temos colocado eu como centro e tirado o Senhor. Que essa noite cada um possa apresentar o fardo diante do Senhor e possa sair daqui aliviado. Em nome de Jesus, que o seu espírito de perdão, o espírito que clamava, Pai, venha sobre nós e nós possamos clamar, Deus, Pai, venha sobre nós. Precisamos do Senhor para definir a nossa identidade. Precisamos do Senhor para desenvolver relacionamentos. Precisamos do Senhor para parar de fugir e viver de forma genuína e verdadeira. Precisamos do Senhor. Alivia, Senhor, em nome de Jesus. Abre o entendimento e que venha pelo poder do Espírito de Deus o alívio. Confesse nesse momento a Deus. O Senhor Jesus não mostrou outra forma de alívio a não ser a confissão. Coloca diante de Deus, fala com Ele. E a hora que você estiver orando, você vai sentir alívio. Porque essa palavra é de Deus. Ele disse que venha, Senhor, o Espírito de graça e de súplica sobre essa igreja. Aquele que faz cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados, de chorar como quem chora pelo primogênito. E nos ajuda, Senhor, a entender que o mundo, suas metas, os seus projetos, é tudo peso, nada vale se não adorarmos ao Senhor. E que o Senhor enviou seu Filho ao mundo para revelar a verdade de que vida verdadeira tem aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Alivia o jugo, Senhor, dos meus irmãos essa noite e traz o seu alívio. Estejam firmes na fé, sejam fortes e corajosos, e tudo que fizerem, façam em amor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz hoje e todos os dias da sua vida. O Senhor te livre do homem mau e te dê uma semana e um ano de colheita dos sonhos que você plantou nesse período. Nós profetizamos, declaramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo.